para não sobrecarregar a aula da semana passada. Muito bem, Isa Gabriele está nos gravando. Bom dia, Isa, para você também. Bom, aliás, Isa foi a primeira que entrou hoje, não foi? Foi. Hoje, o nosso assunto da aula, como eu disse, é um assunto pequeno, um tema único, é o último tema do conteúdo programático da disciplina. Bom dia, Júlia. É o último tema do nosso conteúdo programático. Conseguimos, com todas essas dificuldades, né, conseguimos todos nós, eu e vocês, enfrentar todo o conteúdo programático da disciplina e concluí-la com êxito, com folga, né? Então, o tema de hoje é direito de resposta. Como o nome já está a dizer, direito de resposta, é o direito de eu responder a alguém. No que se aplica o direito de resposta na Justiça Eleitoral? Bom, o direito de resposta se aplica na Justiça Eleitoral a todo conceito, toda imagem, toda publicidade, o que quer que seja, contrária a um candidato, ofendendo-o na sua dignidade, na sua imagem, na sua honra subjetiva, o que para uns não é ofensa, para outros pode ser ofensa. Nós estamos falando aqui de honra subjetiva, né, como cada um entende as coisas. Então, a lei assegura ao ofendido, por conceito, por imagem, pelo que quer que seja, o direito de responder no prazo definido em lei e mediante os critérios definidos em lei. Quem pode propor direito de resposta? O candidato ofendido, o partido do candidato ofendido ou, no caso de coligação majoritária, eu insisto nisso, coligação majoritária, porque não existe mais coligação proporcional, acabou, não tem mais. Então, a coligação majoritária, numa eleição de prefeito, de governador, de presidente da República, uma coligação majoritária também tem legitimidade para residir em juízo, para ingressar em juízo, pedindo ao juiz que lhe dê um tempo no programa do adversário, no veículo que o adversário utilizou para me ofender. Então, que o juiz me dê um tempo para que eu possa apresentar a minha defesa. Esse conceito, essa afirmação, ela pode ser caluniosa, injuriosa ou difamatória. São 3 crimes distintos, todos os 3 previstos no Código Penal. É comum a gente ver alguém dizer, eu vou processar por calúnia, difamação e injúria. Não existe. Ou é calúnia, ou é difamação, ou é injúria. O que é a calúnia? Vocês já devem ter estudado isso, não sei, vocês estão em penal 1 ou 2. Calúnia é imputar a alguém falsamente um crime. Ou seja, eu sei que a pessoa não praticou o crime, mas eu digo que ele praticou. Por exemplo, numa campanha política, um candidato dizer que o seu adversário é ladrão, que o seu adversário já foi condenado por corrupção ativa ou passiva, ou por concussão, ou por prevaricação, por qualquer crime, por estupro, por assassinato, de forma falsa, sem que isso seja verdade. Isso é o crime de calúnia, imputar falsamente a alguém a prática de um crime. Mas digamos que seja verdade. Existe calúnia aí? Não, não existe calúnia. Se a pessoa efetivamente praticou na sua vida pretérita, na sua vida passada, um crime, foi condenado por esse crime, com sentença transitada em julgado. O fato é real.
O fato é existente. E se ele já tiver cumprido a pena, acabou o crime. Ele é inocente de novo. Não se pode usar contra ele aquele fato passado, pretérito, porque ele já cumpriu a punição, ele já pagou à sociedade o preço imposto pela lei, que foi a pena. Sabemos todos que a pessoa cumpriu a pena, ela fica limpa de novo. Ela pagou o preço que a sociedade impõe, que é uma pena. Ok? A difamação. A difamação é um outro tipo legal que imputará a alguém um fato que não é criminoso, mas que ofende a sua honra, a sua dignidade. Por exemplo, alguém chamar um homem casado, uma mulher casada, de chifrudo, de corno, sem que a pessoa seja. Isso é uma difamação. Está prevista, está capitulada em lei. E, por fim, nós temos a injúria. A injúria é um pouco mais leve, mas também é atribuir a alguém falsamente um fato não criminoso, mas que ofende a honra subjetiva da pessoa. Você imagine numa campanha eleitoral eu dizer para o meu adversário: você é um preguiçoso, você nunca fez nada na vida, a vida inteira foi sustentado por seus pais, nunca trabalhou. Se isso é verdade, não há nenhuma injúria. Mas se isso é mentira, há uma injúria. E qual é o objetivo dessa injúria? É diminuir o conceito, diminuir a imagem do meu adversário perante quem? Perante a sociedade, perante o eleitor. É dizer, em outras palavras, para o eleitor: olha, não vota nessa pessoa, essa pessoa é um vagabundo, não trabalha, nunca trabalhou na vida, a vida inteira sustentado, vive de jogar, o negócio dele é jogar cartas. Ou seja, eu estou atribuindo falsamente essas qualidades negativas, esses defeitos, com um objetivo capcioso, um objetivo menor, canalha, que é criar uma falsa imagem, uma imagem negativa dessa pessoa. Com que intenção? Com a intenção de eu ficar com os votos que seriam deles. Então, praticado qualquer desses delitos, injúria, que é um delito levíssimo, difamação, que é um pouco leve, e calúnia, que é mais grave, a parte ofendida tem o direito de entrar na justiça eleitoral, nós estamos falando aqui de eleições, e pedir direito de resposta. Se não for numa eleição, num período eleitoral, qual é o remédio jurídico? É entrar na vara criminal. Aí não se objetiva pedir direito de resposta, o objetivo aí é punir com pena de reclusão, que, por ser baixa, é uma pena pequena, é transformada em prestação de serviços à comunidade, as chamadas penas alternativas. Mas isso é no aspecto criminal. Nós não estamos examinando o aspecto criminal, nós estamos examinando o aspecto eleitoral, através do qual essas agressões à honra, à imagem, ao conceito que a pessoa tenha na sociedade, isso é o direito de resposta que eu terei para me contrapor àquele que me ofendeu. Muito bem. Esse direito de resposta não se aplica a uma crítica básica. Você é um mau administrador, você já foi prefeito e foi um mau prefeito, você saiu com uma rejeição muito alta, você saiu com mais de 60% de rejeição. Isso é crítica política. Crítica política não se constitui crime e não dá ensejo a direito de resposta. Isso já está pacificado no Tribunal Superior Eleitoral, já existe súmula do TSE a esse respeito. A crítica política não
caracteriza a ofensa à honra, à imagem, à dignidade, portanto, não dá ensejo a direito de resposta. Dizer que a pessoa é um mau gestor, dizer que a pessoa saiu com a rejeição muito alta, que quando o prefeito nada fez, que as obras eram obras de maquiagem, era obra para turista ver, que não trabalhou nos bairros populares, só trabalhou nos corredores de tráfego das áreas turísticas, de Pelourinho, centro da cidade, Farol da Barra, etc., Itapuã, etc., isso não é crime, isso é uma crítica política, ok? É preciso que se caracterize o ânimos, a vontade, o desejo de caluniar, que a gente chama em direito de ânimos caluniandi, ou ânimos difamandi, ou ânimos injuriandi. São termos em latim, ânimos com US no final, e injuriandi, terminando com I, caluniandi, terminando com I, e difamandi, terminando com I. Ânimos difamandi, ânimos caluniandi, ânimos injuriandi. São expressões em latim para dizer o ânimo, a vontade, o desejo de caluniar, de difamar ou de injuriar. Não estando presente esse elemento intencional, o dolo, a vontade de ofender, de macular a honra, a dignidade, a imagem da pessoa, não há se falar em direito de resposta. O direito de resposta, no período eleitoral, se aplica aos programas eleitorais gratuitos, aqueles que nos referimos na aula passada, que, embora tenha esse nome de propaganda eleitoral gratuita, ou programa eleitoral gratuito, é gratuito para quem aparece no horário eleitoral, porque nós, a sociedade, nós que pagamos os nossos impostos, nós estamos pagando por aquele programa porque uma parte dos nossos impostos vai pagar aquele programa, porque a televisão não tem nada com isso, a televisão é dona do horário dela, ela tem a concessão dada pelo governo e ela pode cobrar. Então, alguém tem que pagar para ela abrir meia hora no horário nobre da televisão, 8h30 da noite, 25 minutos de 8h30 a 8h55. Quem vai pagar por isso? É o horário mais nobre da televisão. Alguém tem que pagar, somos nós, contribuintes. E, como eu disse na aula passada, é feito um encontro de contas entre os impostos que as emissoras de televisão têm a pagar ao governo, com o que o governo aí, TSE, Estado, poder, teria que pagar a emissora de televisão, faz-se um encontro de contas, quem tiver devendo mais paga, quem tiver com menos crédito não recebe, por aí vai, mas alguém paga por isso. Então, os candidatos, como eu disse na aula passada, eles têm direito ao programa eleitoral gratuito em 2/3 do horário proporcional ao número de deputados que cada partido elegeu na última eleição e 1/3 restante divididos, 2/3 ainda proporcional ao número de deputados e 1/3 restante de forma igualitária, de modo que todo mundo tem ali pelo menos 20 segundos na televisão, tendo partido que pode ter 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Se ele fizer coligação, então o tempo tende a aumentar. Muito bem. Aquele programa, como eu disse na aula passada, é para que o candidato apareça perante o povo, perante o cidadão, para dizer o que ele, enquanto candidato, pretende fazer por sua cidade, por seu estado, pelo país, quais são as suas propostas, quais são os seus projetos na área de segurança, na área de infraestrutura, na área de educação, na área de transporte urbano, transporte interurbano, na área de saúde, enfim, em todas as áreas da administração. Lembrando que um prefeito, um governador, um presidente, ele é eleito por nós, o poder é nosso, nós os elegemos, para que eles, em nosso nome, administrem o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos de impostos todo dia, toda hora, cada vez que a gente compra ou faz alguma coisa. A gente só não paga ainda pelo ar que respiramos, mas
Você acabou de sair do banho, você pagou imposto. Pagou imposto sobre a água, o fornecimento da água, né? Você pagou imposto de circulação, sabonete que você usou, o shampoo que você usou, o aparelho de barbear que você usou. Tudo isso você pagou imposto. Papel higiênico que você usou, tudo, creme dental, a escova de dente, você pagou imposto sobre tudo isso. Nós só não pagamos imposto ainda para respirar, ainda. Espero que nunca seja cobrado, né? Mas ainda não se cobra isso. Muito bem. Então, se no horário eleitoral gratuito, um candidato, em vez de fazer as suas propostas, em vez de colocar os seus projetos, em vez de colocar o que ele pensa a respeito da sua cidade, do seu estado, etc., ele, ao contrário, prefere usar parte do seu tempo, ou integralmente o seu tempo, para ofender o candidato, o adversário. E olhe que isso, às vezes, é uma estratégia política. Você bater no adversário para, com isso, você conseguir alguma vantagem. A lei diz: o ofendido, o legitimado ativo, aquele que sofreu a agressão, a ofensa, poderá requerer direito de resposta em tempo não inferior a 1 minuto. O que isso quer dizer, Mariana? Isso quer dizer que o tempo mínimo da resposta é de 1 minuto. Se o ofendido, por exemplo, tem um programa de 20 segundos, e nesse programa de 20 segundos, ele usou o programa para ofender o candidato adversário, o que é que vai acontecer? Paulo, a justiça, a lei diz que o tempo é 1 minuto, o tempo de resposta é no mínimo 1 minuto. O cara usou 20 segundos, ele só tem 20 segundos. Qual é a solução jurídica para isso? A solução é, ele perderá 3 programas. Ele não tem programa toda, digamos, segunda, quarta e sexta, ele perderá 3 programas. 20 segundos na segunda, 20 segundos na quarta, 20 segundos na sexta. Ou seja, ele perderá 3 programas para que o ofendido possa, nesses 3 programas, fazer a sua defesa. Se o candidato tem um tempo maior de 2, 3, 4 minutos e resolve usar 2 minutos, por exemplo, para ofender o seu adversário, a resposta, caso concedida pela justiça, será de 2 minutos também. Ou seja, se passar de 1 minuto, o tempo da condena, o tempo da difamação, da calúnia, da injúria, ou seja, o tempo da ofensa, será igual ao tempo da resposta. Mas, se a ofensa for inferior a 1 minuto, o ofensor perderá 1 minuto. Essa é uma forma da lei tentar inibir as ofensas. Porque, como eu disse, o programa eleitoral não é para isso, não se presta para isso. Qual é o procedimento a ser adotado para se pedir e, eventualmente, se conseguir ou não o direito de resposta? O procedimento é o seguinte: o ofendido tem 24 horas para requerer o direito de resposta. Se foi no horário de 1h da tarde, na televisão, ele tem até 1h da tarde do dia seguinte para protocolar na Justiça do Trabalho o seu pedido de direito de resposta. Se foi 8h30 da noite, 20h30, ele terá até as 20h30 do dia seguinte para ingressar na Justiça Eleitoral com o pedido de direito de resposta. E nesse pedido, o que é que o ofendido terá que juntar? O que é que a lei exige? A lei exige, primeiro, que ele junte a comprovação da ofensa. De que forma? Uma mídia, seja um CD, seja um DVD, seja um pendrive, alguma coisa que o juiz possa colocar no seu computador e assistir e verificar se houve efetivamente a ofensa.
Junto com essa mídia gravada, ele terá que juntar um texto degravado, ou seja, colocar no papel aquilo que foi dito pelo ofensor. Para que se já foi juntado o CD, a mídia? Por questão de tempo, questão de celeridade. O juiz irá ler o texto degravado. Se na leitura ele verificar que existe realmente ofensa, aí ele vai se dar ao trabalho de assistir o programa. Senão, ele não vai perder tempo assistindo o programa, ele já decide. Daí a necessidade de botar o texto degravado. E aí tem mais um detalhe. A justiça, ou melhor, a lei eleitoral determina que o ofensor apresente com o seu pedido o texto da sua resposta, aquilo que ele dirá no programa quando ele for gravar a resposta. Se o processo for indeferido, arquiva-se. Acabou-se. Cabe recurso? Cabe recurso até o Tribunal Regional Eleitoral. Direito de resposta não sobe para o TSE, morre no TRE. Vimos isso em aulas passadas, quando tratamos de competência do Tribunal Superior Eleitoral, competência do Tribunal Regional Eleitoral e competência dos juízes eleitorais. Assim, portanto, se for na eleição municipal, o ofendido entra perante o juiz eleitoral. Se o juiz eleitoral nega, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Se for eleição estadual de governador, entra-se no Tribunal Regional Eleitoral. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral ela é terminativa. Dela não cabe recurso para o TSE. Ok? Se o juiz defere o direito de resposta, qual é a consequência disso? A consequência é que o ofendido terá que gravar um programa e entregar a mídia com o programa, com a resposta à agressão na empresa de televisão ou de rádio que estiver gerando o programa eleitoral gratuito, que para aparecer em várias emissoras de televisão ao mesmo tempo, uma gera e repassa as imagens e o som para todas as demais, para não ter que entregar mídia em todas as emissoras. Isso determina a lei. Ou é feito uma escolha, ou é um sorteio, cada semana é uma, de modo que sempre tem uma emissora que gera para todas e é distribuída ao mesmo tempo em todo o território da cidade ou do estado, se tratando de uma eleição estadual e de uma eleição federal para todo o país. Então, o ofendido grava a resposta e vai na emissora geradora com a cópia da sentença e diz, olha, está aqui o direito de resposta. Como eu disse, o direito de resposta ele deve ser utilizado para responder efetivamente a ofensa recebida. Portanto, o direito de resposta não se presta para ser usado para ofender o ofensor. Em outras palavras, eu não posso, em minha defesa, em vez de dizer, olha, ele imputou a mim falsamente um fato tipificado como crime, praticou uma calúnia, eu nunca cometi esse crime, está aqui, certidão de distribuidor criminal, nunca respondi a processo, etc, etc, etc. É para isso. Mas se eu disser, aquele ladrão, aquele canalha me imputou um fato definido como crime, eu nunca roubei, quem rouba é ele é ladrão, ele faz isso, faz aquilo, eu não estou me defendendo. Eu estou aproveitando um horário que a televisão, que a justiça me deu na televisão ou no rádio, para ofender. E aí cabe direito de resposta da resposta. Porque eu não utilizei o tempo para me defender, mas para atacar o meu adversário. E não é esse o objetivo da propaganda eleitoral, nem muito menos do direito de resposta. Cabe direito de resposta também de programas de televisão normais, programas do noticiário da televisão. Nós temos noticiário ao meio-dia, temos noticiário 6 da tarde, 7 da tarde,
8 da noite, se no horário de manhã cedo também, se no horário de noticiário de uma emissora de televisão ou de uma emissora de rádio, essa emissora, a serviço de um candidato, proprietário da emissora, ou de parentes do candidato, ou de amigos, não importa quem pertence à emissora, se uma emissora de rádio ou de televisão utiliza o seu horário normal de programação, de noticiário, para ofender um candidato, tecendo comentários que vão machucar a sua honra, a sua dignidade, vão macular a sua imagem, o seu conceito perante a sociedade, esse ofendido tem o direito de pedir resposta que vai aparecer no mesmo horário daquele programa onde ele foi ofendido. Para isso, é preciso que ele requeira à Justiça Eleitoral e prove. Ele vai juntar a gravação, o processo é o mesmo, ele vai juntar a mídia, vai juntar o texto gravado, a Justiça Eleitoral determinará que a televisão ou a emissora de rádio apresente a gravação para comparar com aquela que o ofendido apresentou, para ver se não houve montagem, trucagem, etc. E, se for o caso, concederá o direito de resposta. O prazo, nesse caso, para o ofendido solicitar esse direito de resposta é de 48 horas. E aí a televisão ou a rádio será notificada para apresentar também nesse prazo de 48 horas, tá certo? Dentro desse prazo de 48 horas, e o juiz decidirá. Decidido, o candidato ofendido tem 48 horas para chegar na emissora, rádio ou TV, onde ele foi ofendido e entregar, mediante recibo, olha, está aqui o meu direito de resposta. E a televisão vai chegar na hora de dizer direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral ao senhor fulano de tal. E vai. Então, apareceu aqui conexão perdida, problema com a rede. É comigo ou é com vocês aí? Hein? Alguém pode responder? Comigo está tudo certo. Eu saí. Ah, tá. Então foi Mariana que teve problema de rede lá. Ok. Então, aí, no horário daquela programação, se a ofensa foi 7 da noite, foi no Jornal Nacional, foi no Bom Dia Brasil, foi no Record, não sei o quê, no mesmo horário vai aparecer a resposta. Por que no mesmo horário? Porque, às vezes, a pessoa só assiste um jornal no dia. Por exemplo, vocês só assistem o Jornal Nacional, não tem tempo de assistir outro jornal. Você assiste jornal todos os dias, Jornal Nacional. Então, se eu sou ofendido no Jornal Nacional, você vai assistir, você vai ver a ofensa contra mim e vai ficar pensando, poxa, será que é verdade isso? E aí, no dia da resposta, você vai ver no mesmo horário, no mesmo canal, a resposta. E você vai poder avaliar. Está vendo que não é verdade? Claro, o mal do camarada, se o camarada é inocente, tanto que a justiça concedeu o direito de resposta. É por isso que o direito de resposta é dado para que a pessoa produza a sua resposta no mesmo dia e no mesmo tempo da ofensa. E se alguma emissora pode recusar-se a reproduzir o direito de resposta? Não, é obrigado. Isso é lei. Tanto é lei eleitoral como a própria lei de imprensa. Fora do período eleitoral, se o jornal ataca, o jornal que eu falo, a televisão, rádio ou imprensa escrita, ataca uma pessoa de uma costumeira, com coisas inverídicas, sabidamente inverídicas, essa pessoa tem o direito de entrar na justiça comum e pedir direito de resposta. O direito de resposta é assegurado na Constituição, está lá no artigo 5º da Constituição. É um princípio constitucional. Ninguém pode ser atacado sem ter direito de responder. Então, emissora de rádio, emissora de televisão, jornal, revista, ninguém pode recusar o direito de resposta. Definido pela lei, decidido pela lei, deferido pela justiça, é obrigado. Muito bem.
Se a ofensa ela for praticada num jornal escrito, jornal diário, qual é o procedimento? O ofendido, o candidato ofendido, pega a página inteira do jornal, não precisa ser o jornal inteiro, apenas a página inteira. Digamos que foi na página 3. Ele pega a página 3, vai dobrar, vai juntar a sua petição. Por que tem que ser a página inteira? Primeiro, para o juiz avaliar o tamanho da reportagem, porque a resposta terá que ter o mesmo tamanho da ofensa. O dia foi na segunda-feira, foi na terça-feira, foi na sexta-feira, a resposta sairá no mesmo dia. Se foi na segunda, vai sair na segunda. Se foi na quarta, vai sair na quarta. Se foi na sexta, vai sair na sexta. E o número da página. Por quê? Porque a resposta sairá na mesma página. Então, é importante que se junte, é fundamental. Sem isso, a petição é inepta. Tem que juntar o jornal, porque a resposta terá que sair no mesmo dia, na mesma página, no mesmo tamanho e no mesmo lugar. Foi na parte superior direita. A resposta vai sair na parte superior direita, no mesmo tamanho. Foi na parte inferior esquerda, vai sair na parte inferior esquerda, no mesmo tamanho. Então, eu tenho que entrar com pedido de direito de resposta, juntar essa página do jornal, caracterizar na minha petição a ofensa, dizer que fui ofendido na minha honra subjetiva por conceito ou por afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosas, blá, 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 citar jurisprudência, fazer uma petição bem bonita, juntar a cópia do jornal e dar entrada na Justiça Eleitoral. O juiz examinará, notificará a empresa jornalística proprietária do jornal para que se defenda e decidirá. Qual o prazo que eu tenho? 72 horas. O ofendido tem 72 horas para entrar. No programa normal de emissora de rádio e televisão, 48 horas, só recapitulando. E na propaganda eleitoral gratuita, 24 horas. Observe que eu não estou falando dias, eu estou falando horas, porque o prazo é contado hora a hora. Mas no jornal, como é que é contado hora a hora? A partir de que hora? A partir da meia-noite, de 1h da manhã? Não, a partir do momento que eu leio o jornal, a partir do momento que eu tomo conhecimento da notícia. Ali abre o prazo do jornal para eu entrar com o pedido de direito de resposta. Ok? O jornal irá fazer a sua contestação, ele será citado para contestar essa ação. Desculpe. O jornal será citado para contestar essa ação e o juiz, então, decidirá. E decidindo a favor do ofendido, como eu disse, a resposta será publicada no mesmo dia, na mesma página, no mesmo tamanho e no mesmo espaço. Se for negado, for indeferido o pedido, arquiva-se o pedido. E se eu quiser recorrer, posso recorrer à instância superior limitada, como eu disse, ao Tribunal Regional Eleitoral. Não passa para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, Paulo, se a ofensa foi nos últimos ou no último programa eleitoral gratuito, ou no jornal ou na televisão, já perto da eleição, como será feita a resposta? A Justiça decidirá e, se for o caso, abrirá um espaço no programa eleitoral gratuito, que já não tem mais. A Justiça poderá determinar, ainda assim, que o ofendido utilize às expensas do ofensor um tempo na rádio e na televisão. Nesse caso, o ofensor pagará a emissora de rádio ou de televisão pelo tempo que for utilizado. E no jornal e na revista, poderá, mesmo que seja no sábado, véspera da eleição, na sexta-feira, véspera da eleição, poderá ser determinado o direito de resposta. Porque o objetivo da lei é impedir a ofensa. E caso ainda assim ela seja praticada, dar ao ofendido o direito
de se defender, o direito de provar a sua inocência. Tá certo? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas que coisa desagradável, eu tenho que provar que eu sou inocente? Pior é se eu não pudesse provar que sou inocente. Ficaria valendo uma afirmativa leviana, uma afirmativa canalha, uma afirmativa caluniosa, difamatória, injuriosa do meu adversário. Então, é melhor eu ter o direito de me defender do que não ter direito nenhum. Poderia haver uma outra punição? Até poderia, mas não está prevista em lei. A única punição prevista em lei é o direito de resposta, né? Poderia, eventualmente, além do direito de resposta, o cara ser condenado a uma multa, mas não tem previsão legal. Se não tem previsão legal, a justiça não pode aplicar. Só pode aplicar o direito de resposta, unicamente o direito de resposta para aquele candidato que desbordar, que ultrapassar todos os limites de convivência democrática e, na falta de argumento, na sua falta de argumento, passar a ofender o adversário com o objetivo de ter voto. Porque o que permeia essas ofensas não é a simples raiva, não é o simples ódio. O candidato pensa, se eu ofendo, eu vou tirar algum proveito disso. Eu vou chamá-lo de ladrão, vou criar na cabeça do povo a dúvida. Porra, vou votar nesse cara não, esse cara é ladrão. Então, alguém está sendo beneficiado com isso. Em tese, o beneficiado pode ser o ofensor. É mais provável até que seja. Mas pode também ser outro candidato, se tiver mais de 2 candidatos. Mas quem tem a perder? Quem tem a perder unicamente é aquele que foi ofendido. Então, isso num processo democrático, num processo civilizatório, é inaceitável, é inadmissível. E demonstra, o que é pior, demonstra a falta de ideias, a falta de propostas, a falta de projetos do candidato ofensor. Porque se ele tivesse propostas, se ele tivesse projetos, se ele tivesse ideias, ele discutiria no campo das ideias. A agressão é a arma de quem não tem proposta, de quem não tem argumento, de quem não tem ideia. Na falta de argumento, na falta do que contrapor, ele vai para a violência, seja verbal, seja física. No caso de direito de resposta, é a ofensa, a agressão verbal. Ok? Bom, esse era o assunto da aula de hoje. É um assunto, como eu disse, pequeno, tomou aí 45 minutos apenas da nossa aula de 1h30. Eu queria conversar com vocês hoje um assunto que não é mais da aula, mas um assunto que diz respeito à democracia, diz respeito ao processo democrático, diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, direito de voto, inclusive, diz respeito, em última análise, à eleição e política, que é essa grave crise institucional que o país está vivendo nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer do assunto de resposta, eu estou aberto a responder, viu, Sandra? Parece que Sandra pediu a palavra aí. Pode falar, Sandra. Não. Eu deixei liberado para conversar. Você não falou que a gente ia conversar? Tá bom. Sobre essa grave crise institucional. Nós estamos vendo aí o presidente da República sendo investigado pela prática de crime, ou melhor, crimes. Investigado não é culpado, investigado não é inocente. Mas convenhamos, um presidente da República ser investigado pela prática, pela suposta prática de crimes. Quais são esses crimes? Obstrução à justiça, crime de responsabilidade, advocacia administrativa e outros mais. Num processo democrático, isso é perfeitamente cabível. Ninguém está acima da lei.
nem presidente, nem generais, nem ministros do Supremo, nem deputados federais, nem senadores, ninguém está acima da lei. Por isso ele está respondendo a essa investigação. Crimes de responsabilidade são crimes atribuídos ao presidente da República no exercício da sua função e em razão da função de presidente que exerce. Por exemplo, ele querer trocar o superintendente da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, porque o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro está investigando seus filhos e seus amigos, é crime de responsabilidade. Se ele quisesse trocar o diretor da Polícia Federal unicamente porque o antigo diretor não produzia, a Polícia Federal estava um caos, né? Os números eram muito ruins, não se investigava nada, isso é um direito do presidente, ele pode mudar o diretor da Polícia Federal. É um equívoco da lei. Essa lei foi alterada há 2, 3 anos atrás, porque isso é atribuição do ministro da Justiça. A Polícia Federal não é órgão de governo, é órgão de Estado. A Polícia Federal, no mundo inteiro, ela tem autonomia, ela tem independência. Por que ela precisa ter autonomia? Ela precisa ter independência? Porque muitas vezes ela tem que investigar o próprio presidente da República, como está acontecendo agora. Esse inquérito que o ministro Celso de Mello é responsável, ele colocou a Polícia Federal para investigar e levar a ele o inquérito pronto, as informações contidas no processo de investigação. Então, quando o presidente declara vou trocar o superintendente, se o diretor não quiser, eu troco o diretor, e se o ministro quiser, eu troco o ministro, porque ninguém vai, F asterisco, a minha família e os meus amigos, estou dizendo o que está na gravação que foi publicizada. O presidente disse que não ia permitir que ninguém ferrasse, a expressão foi outra, os seus filhos e os seus amigos. Quem são os filhos investigados do Rio de Janeiro? O Flávio, pela prática da rachadinha. O que é a rachadinha? É um crime. Ele, como deputado estadual, que era à época, ele nomeava uma pessoa para o seu gabinete, digamos, com um salário de 5 mil, e a pessoa tinha que devolver 4 mil para ele, e ficava só com 1.000. E a pessoa não precisava nem ir lá trabalhar. O objetivo era somente roubar o dinheiro público. Ele está respondendo inquérito na Polícia Federal, está respondendo a processo por isso. O Carluxo também está respondendo, vereador, pelo mesmo crime, pelo mesmo delito, como vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas aí é na Polícia Civil. O Queiroz, o Fabrício Queiroz, é o amigo dele, está sendo investigado. Então, ele quer mudar o superintendente, ele declarou isso, para impedir que a polícia chegasse nos filhos dele, chegasse nos amigos dele. Isso é crime de responsabilidade. Ele está utilizando do seu cargo para beneficiar a si, a sua família e os seus amigos. Aí caracteriza o crime de responsabilidade. Tá certo? Então, aí os ministros, 3 ministros, são intimados a prestar depoimento. 3 delegados são intimados a prestar depoimento. O ex-ministro da Justiça foi intimado para prestar depoimento. O ex-diretor-geral da Polícia Federal foi intimado para prestar depoimento. Diz o Código de Processo Penal, e vocês estudarão isso dentro em breve, que no mandado de intimação deverá constar que, caso a testemunha não compareça após ser convocado, poderá ser conduzido debaixo de vara. Esse debaixo de vara é uma expressão antiga que quer dizer de forma coercitiva. A testemunha não pode se recusar a ir.
se testemunhou um fato delituoso, um fato criminoso, é obrigado a prestar o testemunho. A testemunha não é da parte A, a testemunha não é da parte B, a testemunha é da justiça. É para ajudar a justiça a esclarecer os fatos. É por isso, por exemplo, que na Justiça do Trabalho, só por exemplo, quando alguém vai testemunhar para um colega que está reclamando contra a empresa, o juiz diz: o senhor sabe ou a senhora sabe que está aqui como testemunha, não pode mentir, você testemunha da justiça, se mentir eu posso mandar lhe prender. Testemunha não pode mentir. E se eu indico a testemunha não vai, eu, como advogado, posso dizer: doutora, eu quero a condução coercitiva. O que isso quer dizer? Doutora, mande o oficial de justiça com a polícia buscar a testemunha. Isso se aplica em qualquer processo, trabalhista, criminal. Então, o ministro Celso colocou lá: convoque-se as testemunhas, Heleno, Augusto Heleno, não sei o que, Ramos, não sei o que, Braga Neto. Suprema ofensa. Porque eu sou general, eu fui general, eu sou da reserva. E daí, cara pálida? Porque é general, ou porque foi general, está acima da lei? O que o ministro escreveu, mandou escrever no mandado, está na lei. Está no Código de Processo Penal. O clube militar reunido no Rio de Janeiro, generais de pijama, generais da reserva, leões sem dentes. Vamos fechar o Supremo. Quem vai conceder habeas corpus para esse ministro que está mandando prender generais, ameaçando generais? Eles se acham acima da lei? O que mostra que o fato de alguém chegar a ser general não lhe dá status de conhecimento de cultura. Eles deveriam, antes, se não tem a cultura jurídica específica, consultar um advogado. Não. Eles preferem ameaçar as instituições democráticas. Eles preferem ameaçar o poder judiciário, preferem ameaçar o poder legislativo. Tudo isso sob a orquestração de quem? Do presidente da República, que apoia movimentos de milicianos armados que estão acampados lá em Brasília, cerca de 300 pessoas, e que está sendo investigado já pela Polícia Federal do Estado, ou do Distrito Federal. Estão lá todo final de semana para quê? Propor fechamento do Congresso Nacional, propor fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar com Bolsonaro, ou seja, pedindo a implantação da ditadura nesse país. Nenhuma de vocês vivenciou a ditadura. Eu vivenciei a ditadura. A ditadura é a coisa mais cruel que pode existir num país. Primeiro, você não tem o direito de falar nada. Segundo, você sequer vai ouvir notícias a esse respeito. Por quê? Porque a censura é implantada. Nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma emissora de rádio vai dar uma notícia contrária ao governo. Portanto, as nossas liberdades, todas, elas são cerceadas, até habeas corpus. Eu vivenciei esse processo. Lógico que quem é mais velho que eu vivenciou ainda mais. Eu tenho 62 anos. Eu, com 15 anos, eu já morava aqui em Salvador, vindo do interior, e estudava no Colégio Estadual da Bahia, no Central. E lá eu comecei a fazer política, através de movimento estudantil, através de organização estudantil. E, a partir daí, eu comecei a sofrer na pele as consequências disso. Porrada da polícia, mordida de cachorro, prisões arbitrárias. Prendia porque estava fazendo passeata. Deixava a pessoa dormir 24 horas, 48 horas lá, depois soltava. Mas prendia. Eu respondia a 2 inquéritos na Polícia Federal, já no tempo da universidade, também pela mesma razão, por lutar pela democracia, por pedir eleições diretas em todos os níveis. Tive que me defender. E, na época, a direção da faculdade, inclusive,
da Universidade Católica de Salvador designou 2 advogados para me acompanhar na Polícia Federal, as 2 vezes que eu fui ouvido nos processos que eu respondia, unicamente porque eu queria a democracia no meu país. Vocês não sabem o que é viver sem democracia. Vocês nasceram com a democracia. Vocês nasceram com amplas liberdades de ir e vir a qualquer tempo, a qualquer hora, para qualquer lugar. De poder se reunir, fazer uma festinha sem precisar pedir autorização da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil ou da Polícia Militar. De poder fazer uma batucada na praia, de poder dizer aquilo que você pensa acerca de qualquer coisa, de qualquer pessoa, respondendo por eventuais excessos. Direito de ter acesso às informações, às notícias. Vocês nasceram dessa forma, numa democracia. A minha geração, não. Eu nasci em 57. Em 64 foi o golpe militar. Eu fui criado na ditadura. A ditadura só acabou em março de 1985, 21 anos depois, quando o primeiro civil, que deveria ter sido Tancredo Neves, mas quis o infortúnio que fosse José Sarney, assumiu a presidência da República e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que nos legou essa Constituição Democrática de 88, que hoje, lamentavelmente, um presidente da República que foi eleito, ou seja, utilizou-se dessa Constituição aberta, democrática, livre, libertária, utilizou-se dessa Constituição, está se utilizando dessa Constituição, elegeu-se e agora está querendo rasgar essa Constituição e implantar uma ditadura. Isso é inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Primeiro que nenhuma nação civilizada do mundo aceitaria um golpe de Estado no Brasil, que é a 9ª economia do mundo. E o que é que pode acontecer de consequências práticas para o exterior? Bloqueio econômico. O Brasil pode ser bloqueado economicamente por potências, como, por exemplo, é bloqueada a Venezuela, e que está um caos na Venezuela, falta tudo, até papel higiênico, falta sabonete, falta comida. Cuba, onde também falta de tudo, é uma pobreza desgraçada, que bloqueio econômico. Os Estados Unidos fazem um bloqueio econômico, nada chega naqueles países. É isso que nós queremos para o Brasil, uma venezualização, uma cubanização, a gente produzir e não ter para quem vender, seja o que for, do tomate, da cebola, da soja, ao aço, ao carro, ao remédio. Se sofremos um bloqueio econômico, não poderemos vender para ninguém. É isso que a gente quer para o país. É isso que esses imbecis fanáticos, fascistas, estão propondo. Intervenção militar, ditadura, acabar com a democracia, acabar com a eleição. Então, estamos vivendo uma grave crise institucional. Se esse inquérito, ao final desse inquérito, a Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia contra o presidente da República, se ficar caracterizado neste inquérito a prática de crimes pelo presidente da República, ao procurador da República não caberá outra alternativa que não de oferecer a denúncia. A quem? Ao Supremo. O Supremo se reúne. Se o Supremo aceita a denúncia, o que é que diz a Constituição? Comunicará ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, a aceitação da denúncia contra o presidente da República para que a Câmara suspenda o presidente da República por 120 dias, 4 meses. Para que a suspensão? Para que o processo tramite sem que o presidente da República possa usar da sua força, da sua influência, do seu poder. Por isso ele é afastado. Quem é que assume interinamente? O vice-presidente. Aí vocês percebem hoje em dia, está na imprensa escrita, está
sendo dito nas emissoras de rádio e televisão, a aproximação do presidente da República com o Centrão. O que é o Centrão? O Centrão é aquele bloco partidário formado por deputados, senadores de vários partidos do centro, que estão ali unicamente para oferir vantagens de natureza pessoal, nada para o país. O Centrão é aquele mesmo que apoiou Lula. O Centrão é aquele mesmo que foi condenado criminalmente junto com Lula. Ou vocês não lembram que Roberto Jefferson foi preso? Valdemar da Costa Neto foi preso? Arthur de Lira, da Paraíba, está respondendo a não sei quantos processos. Ciro Nogueira, do Piauí, respondendo não sei... É essa gente que participa do Centrão. E vamos recapitular a campanha eleitoral, onde Bolsonaro dizia que no Centrão só tinha ladrão. Vamos recapitular, saiu até esses dias na televisão, e tem vários filminhos aí no YouTube, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, chegou a cantar, ele, um homem velho e já idade provecta, quase 80 anos, se gritar, pega ladrão, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é. Bolsonaro que diz que nunca faria aliança com o Centrão, que nunca teria o apoio do Centrão, que o Centrão era formado por criminosos. Esse Centrão hoje já é base do governo Bolsonaro. Já está ocupando cargos no Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, em vários ministérios de infraestrutura. Já está ocupando cargos indicados desses parlamentares. Com que objetivo? O objetivo do Centrão apoiar o presidente da República na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Centrão não é confiável. O Centrão foi aliado de Lula, o Centrão foi aliado de Dilma e o Centrão votou pelo impeachment de Dilma. Eles são como ratos num navio. Quando o navio começa a naufragar, eles pulam fora do navio. Mas, por enquanto, eles estão com o Bolsonaro. Se esse processo for para a Câmara, nós veremos o que pode acontecer. Mas digamos que a Câmara não afaste o presidente. O processo está encerrado? Não. O processo continua. E se o presidente for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente está fora. O presidente pode pegar, inclusive, cadeia. Paulo, mas esse crime de responsabilidade também pode dar ensejo a um processo de impeachment no Congresso Nacional? Pode. São coisas separadas, são coisas apartadas. Uma coisa é o processo criminal no Supremo, outra coisa é o processo político-administrativo no Congresso Nacional. Já existem denúncias, existem pedidos de impeachment, 36, salvo engano, pedidos de impeachment do presidente da República sobre a mesa do deputado federal Rodrigo Maia. Vocês têm visto ou ouvido Rodrigo Maia na televisão ou no rádio? Sumiu, não foi? Submergiu igual a um submarino. Por que será? O que é que ele está armando? O que é que ele está arquitetando? Recebeu alguma vantagem? Se aliou ao governo? Ou será que está trabalhando com a possibilidade de acatar algum desses processos de impeachment e levar em votação para a Câmara? Rodrigo Maia é raposa, não é carneirinho, não. É raposa felpuda. Conhece tudo no Congresso Nacional. Se o Rodrigo Maia acatar um pedido de impeachment e colocar em votação, é porque ele tem confiança e certeza que a Câmara acatará o pedido. Porque você sabe que um processo de impeachment, por exemplo, eu posso propor um processo de impeachment do presidente, eu fundamento na lei, crime de responsabilidade, etc., fundamento na lei e dou entrada na Câmara. O presidente é quem decide se aceita ou não o meu pedido. Se o presidente aceita o meu pedido, o presidente coloca em discussão na mesa da Câmara, a mesa aprova, aí vai para o plenário da Câmara aceitar ou não o pedido de impeachment.
Se o plenário da Câmara aceita o pedido de impeachment, aí o Senado abre o processo de impeachment. O impeachment é processado no Senado Federal. E, neste momento, o Senado Federal passa a ser presidido no processo de impeachment e apenas no processo de impeachment pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quem julga o presidente é o Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso antes que a Câmara dos Deputados aceite esse pedido de impeachment. O Rodrigo Maia só decidirá esse processo de impeachment se ele tiver a certeza que o plenário da Câmara vai acolher, vai acatar o processo de impeachment. Então, nós estamos vivendo um momento institucional grave, o presidente da República sendo investigado pela prática de delitos, quebra de sigilo do presidente da República, você vê essa gravação da reunião, é quebra de sigilo. E vocês veem a descompostura do presidente, uma reunião com ministros, onde ele gritava e falava palavrões. E ontem ele dá uma entrevista lá na porta do Palácio, eu falo palavrões mesmo, tá ok? É isso aí. É isso aí o quê? Ele é um presidente da República. Será que para ele mostrar a sua autoridade, ele precisa gritar? Ele precisa falar palavrões? Será que para ele mostrar que ele é o presidente? Sim, diga aí. Eu, sinceramente, eu tenho um receio de que se esse louco irresponsável sofrer impeachment e assumir Mourão, por ele ser general, essa história de ditadura no Brasil ganhar mais força. Eu não creio, por uma razão, Isa. Vou dar a razão pela qual eu não creio nisso. O Mourão é mais inteligente. O Mourão é mais preparado. O Mourão fala 5 idiomas, é um homem culto. E ele sabe de ciência própria, que não é clima para essa proposta de golpe militar. O Bolsonaro sabe que não tem clima para isso, mas ele faz isso para incendiar, para colocar brasileiro contra brasileiro, como que numa espécie de guerra civil de palavras, ainda de palavras, mas que nós não temos certeza de que não possa chegar às vias de fato. Brigas já vimos na Avenida Paulista, em São Paulo, grupos pró e grupos contra saindo na mão. De sair na mão para pegar em armas, vou lhe dizer, é daqui para ali. E é nisso que o Bolsonaro aposta. Porque, criando esse clima, ele não precisa fazer uma ditadura, não. Ele declara, nos termos da Constituição, ele pode propor estado de sítio. No estado de sítio, as liberdades democráticas elas são suspensas, algumas liberdades elas são suspensas. Só que para declarar estado de sítio é preciso que o Congresso autorize. É o que diz a Constituição. Ele pode propor. Se ele tiver maioria no Congresso, o Congresso aprova. Se ele não tiver maioria no Congresso, o Congresso não aprova. Mas ele quer governar nessa crise. É jogando brasileiro contra brasileiro. Ele não tem nenhuma noção de estadista. Eu vou dar um exemplo contrário a isso. João Goulart, o último presidente civil antes do golpe militar de 64. Quando Leonel Brizola, quando o comandante do 4º Exército, sediado lá no Rio Grande do Sul, disse para ele, presidente, nós temos como enfrentar essa tentativa de golpe. Nem todos os militares estão do lado dos golpistas. Aí João Goulart disse, mas isso vai implicar numa guerra civil. E não é isso que eu quero para o meu país e para o meu povo. E foi embora para o Uruguai, para não ser preso, e os militares aproveitaram. O maluco de hoje é o inverso do João Goulart. Ele não está preocupado se vai haver uma guerra civil, se não vai haver uma guerra civil. Ao contrário, ele está incitando para que tenha uma guerra civil. E como você disse, acho que foi Sandra, o Congresso Nacional é fundamental. Congresso Nacional, olha, a democracia está fundada em 3 pilares. 3 pilares.
executivo, legislativo e judiciário. Se um desses pilares quebra, a democracia fica cambota. Ela cai. O Congresso Nacional é fundamental. E por isso nós que somos eleitores, cidadãos, temos o dever, a responsabilidade de bem escolher os nossos deputados e os nossos senadores. Não é uma brincadeirinha, não é uma gincana, não é quem é mais bonito. Pois é. Mas o objetivo do Bolsonaro é exatamente tirar o foco da pandemia. Não sei se vocês leram ontem, está nos jornais, um estudo feito por uma universidade lá nos Estados Unidos coloca que o Brasil terá, até 1º de agosto, no mínimo 91 mil mortos pela pandemia. Até 193 mil mortos pela pandemia. Ou seja, entre 91 e 193 mil mortos até 1º de agosto. 1º de agosto daqui a 2 meses. 2 meses e meio. Nós temos hoje, oficialmente, 13 mil mortos. De 13 para 90, avaliem aí a conta. Em 3 meses. E ele fica tirando o foco. Ontem ele dá uma entrevista sobre cloroquina, hidroxicloroquina, que ele ia ter uma reunião com o ministro ontem para discutir isso, para o ministro colocar no protocolo do SUS o uso da cloroquina. E já é ponto pacífico no mundo, né? Que ele não tem, que essa cloroquina não tem eficácia. Não resolve, não tem eficácia. Gente, se tivesse eficácia, isso não estaria sendo utilizado no mundo inteiro. Por que o mundo não utilizaria? Só porque Bolsonaro está desejando? O mundo não. O povo como ele quer, o ninguém quer. E ele fica insistindo em Contra o isolamento, em flexibilizar o isolamento, dizer que a academia de ginástica... eu estou precisando voltar para a academia, tem quase 3 meses que eu não vou na academia. Meu cabelo eu consigo cortar aqui na frente, mas atrás eu não consigo cortar. Estou precisando ir no salão cortar o cabelo. Mas dizer que isso é uma atividade essencial? Não, eu posso ficar com meu cabelo comprido atrás, dando jeito. Vou apagando aqui em cima. Mas dizer que isso é uma atividade essencial, unicamente para quebrar o isolamento. Porque se ele diz que o salão está aberto, as pessoas vão sair de casa para cortar o cabelo. Se a academia está aberta, a pessoa vai sair de casa para a academia. Quer dizer, ele quer quebrar o isolamento social. Ele é contra tudo que é feito em favor da população, da proteção à população. Esse cidadão é contrário. Toda essa cortina de fumaça que ele faz é para, primeiro, tapar a ignorância dele, a incompetência dele. Um governo pífio já tá falando em trocar o ministro Taixe. O cara nem sentou na cadeira direita ainda. Ele disse ontem, os ministros têm que fazer o que eu quero. Então, se o ministro Taixe disser para ele que não vai botar cloroquina, ele vai demitir o ministro Taixe. E aí ele vai botar quem no lugar do Taixe? O Osmar Terra. A Terra, que é o homem que defende que a Terra é plana, que a cloroquina é o melhor remédio do mundo. A cloroquina, ela, além de provocar problemas cardíacos, ela provoca alucinações. A cloroquina, se utilizada de forma indevida, as pessoas cometem suicídio com esse remédio, por força das alucinações que começa a ter, depressões fortíssimas. É um remédio que já existe há 30 anos, 40 anos, e que é tratado, que é utilizado de forma moderada, moderadíssima, em lúpus e em malária. Não se pode tomar cloroquina à torta e à direita, misturar cloroquina com azitromicina, onde foi que deu certo. Isso foi tentado no Amazonas. O Amazonas tem um dos mais altos índices de morte. Não deu certo. Os Estados Unidos foi examinado, foi testado, não deu certo. Na França foi testado, não deu certo. Na Alemanha. Como é que vai dar certo aqui? Nós somos diferentes em quê? Nós somos seres humanos. Ele quer. Hein? Ele ainda quer instituir na fase inicial da doença. Pois é. Aí o camarada começa a tossir,
às vezes é um problemazinho de garganta, o cara já bota a cloroquina para dentro e já vai morrer por conta da cloroquina. Quer dizer, é um imbecil, um capitão da polícia, que, na verdade, ele era tenente, ele passou a capitão, porque nas Forças Armadas, eu não sei se vocês sabem, nas Forças Armadas, quando um oficial vai para a reserva, ele vai num posto imediatamente acima. Se ele é sargento, ele é reformado como tenente. Se ele é tenente, ele é reformado como capitão. Se ele é capitão, ele é reformado como major. E assim sucessivamente. Então, ele era tenente, ele foi expulso do Exército. Ou melhor, convidaram ele a sair para não ser expulso do Exército. Aí ele foi para a reserva, aí ganhou o título de capitão. Não conhece nada. Você vê que até o linguajar dele é de uma pobreza franciscana. Tudo dele é ok, o negócio dele é palavrão. Ele é um camarada que não tem cultura nenhuma. Se arvorar a defensor de um produto químico que ele não conhece, ele nunca estudou farmácia, ele nunca estudou bioquímica, nem medicina, nem nada. Como é que ele pode defender um produto que ele não conhece? E é a mesma coisa que eu estar defendendo o uso da cloroquina. O que é que eu conheço de farmácia? Eu sou advogado. Há 39 anos, mas sou advogado. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. E ele quer impor. Ele não quer apenas falar, ele quer impor. E diz que se o ministro não fizer, ele tira o ministro, porque quem manda sou eu. Observe, a República precisa dizer numa reunião de ministros, aqui quem manda sou eu, tiro qualquer um a hora que eu quiser. Uma pessoa que diz isso, primeiro, é uma pessoa insegura, segundo, é uma pessoa imatura. A autoridade não se impõe, a autoridade ou se tem ou se não tem. No caso dele, ele tem, não porque ele seja um líder nato, ele tem porque ele foi eleito presidente. E os cargos são de confiança. Por serem de confiança, ele tira, ele bota a hora que ele quiser. E se ele pode tirar e botar a hora que ele quiser, ele não precisa ficar alardeando isso. Isso é insegurança, é imaturidade. Portanto, nós temos um presidente imbecil, inseguro, imaturo e que está gerando no país uma crise institucional gravíssima, colocando o povo contra poderes, poder contra poder, né? As pessoas vão para a porta da casa de um ministro do Supremo ficar xingando o ministro do Supremo. Isso nunca existiu na história desse país, nem no tempo do Império, muito menos no tempo do Império, que as pessoas eram até mais respeitadoras, nem no tempo da República em momento algum. Nunca ninguém foi para a porta de um ministro do Supremo ou de um deputado federal para dizer asneira, para pedir que ele morra, que desejar a morte dele, levar caixão de defunto para a porta do camarada, como fizeram na casa do ministro Alexandre Moraes, lá em São Paulo. A polícia, Alexandre ligou para a polícia, óbvio, ele é ministro, a polícia levou 2 dos 14 que estavam na porta dele, levou 2 para a delegacia. Esses 2 lá tiveram que pagar 3 mil, 4 mil reais, sei lá o quê, de fiança, estão respondendo a processo criminal e continuam agredindo. Isso é um absurdo, isso é contra a liberdade, é contra a Constituição. Mas vocês não querem a intervenção já? Vocês não querem o fechamento do Supremo? Como é que vocês estão falando em democracia, que isso é contra a Constituição? Se você quer que a Constituição seja a seu favor, defenda a Constituição. Não ataque a Constituição. Não peça que a Constituição seja rasgada, não peça a implantação da ditadura, porque na ditadura não existe democracia, não existe Constituição democrática. Quer dizer, esses imbecis sequer sabem do que estão falando. Intervenção democrática, intervenção é tudo menos democrática. Quando alguém intervém, é ato de força. Se é ato de força, a democracia está fora. Democracia não é ato de força, democracia é desejo da maioria. A maioria expressa a sua vontade, isso é democracia. Quando um intervém, acabou a democracia, isso é força. Eu posso fazer, faço, pronto, acabou. Isso é força. Não é democracia. Então, esses imbecis que são manipulados por programas de computador que ficam despejando não sei quantas bobagens por segundo nas mídias sociais, pregando intervenção democrática, pregando intervenção com o Bolsonaro, pregando fechamento de Congresso Nacional. Isso é programa de computador manipulado por quem? Pelo gabinete do ódio. Quem é o gabinete do ódio?
é Olavo de Carvalho, é Carluxo, é esse pessoalzinho medíocre que quer implantar uma ditadura no país. Não existe intervenção democrática, não existe democracia sem que os três poderes da República estejam funcionando. Os três poderes da República. E isso não é apenas em termos de Brasil, isso é reconhecido no mundo inteiro. O mundo democrático está estabilizado sob três poderes, em qualquer país do mundo. Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, qualquer lugar democrático do mundo. Quais são esses três poderes? Congresso Nacional, Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Executivo. Não pode ter um poder só. Um poder só é o que tem na Venezuela, um poder só é o que tem em Cuba, um poder só é o que tem na China e é o que tem na Coreia do Norte. E é o que tem nos países totalitários lá do Oriente Médio, né? No Irã, dos ayatolás, na Síria, no Líbano, na Arábia Saudita, etc, etc, etc. É isso que nós queremos para nós? Não é isso que nós queremos. Então, essa minha fala aqui é para chamar a atenção de vocês no sentido de que fiquem atentos, fiquem ligados. Nós somos formadores de opinião. Nós temos o direito, e mais do que o direito, nós temos o dever de conversar com pessoas, de alertá-las para essa grave crise que o país está passando e para que não se deixe levar por falsos profetas, por mentirosos. Quem fez campanha dizendo que era contra a corrupção, e, além de defender os seus filhos, que são comprovadamente corruptos, ou seja, a corrupção está na família dele, ele coloca dentro do seu governo elementos corruptos do Centrão. Então, é aquela velha história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele mentiu descaradamente na campanha, os idiotas incautos que não tiveram cuidado de ler a biografia dele, se inteirar sobre quem era ele, votou nele, porque muitos votaram, inclusive, por ódio, votaram nele contra o PT, como se só existe PT e Bolsonaro, como se não existissem outras alternativas. Olha que tivemos quantos candidatos? Candidatos bons. Tivemos o Alckmin, tivemos o Álvaro, tivemos o Ciro, tivemos a Marina, o próprio Amoedo, né? Tivemos vários candidatos bons. Não, é o Haddad e o Bolsonaro. E essa polarização interessava a quem? A Bolsonaro e ao PT. E nós, o povo, ficamos no meio disso. E aí, quem era contra o PT votou em quem? Votou em Bolsonaro. Bolsonaro não tem 57 milhões de votos. Em condições normais, ele talvez tenha aí 15, 20 milhões de pessoas alucinadas, no universo de 270 milhões de brasileiros. Mas o povo contra o PT votou em Bolsonaro. E aí eu digo inclusive para amigos meus petistas, o PT é responsável direto pela eleição de Bolsonaro. Primeiro, com o governo pífio de Dilma. Eu não vou entrar no mérito se Dilma devia sofrer impeachment ou não sofrer. Que ela praticou a pedalada, ela praticou. Mas todos antes dela fizeram a mesma coisa e não sofreram nada. Mas os outros antes dela tinham apoio do Congresso Nacional. O próprio Lula, Fernando Henrique Cardoso, tinham o apoio do Congresso e faziam bons governos. Dilma fazia um mau governo. Dilma não tinha apoio do Congresso Nacional e fez besteira. Pau. E aí o PT, em vez de entender que não era o momento para ele, o momento era ele apoiar algum candidato, ele podia até dar o vice de algum candidato, o vice de Marina, o vice de Ciro, ganharia a eleição. Não teríamos Bolsonaro na presidência, não. O PT se interessa pelos direitos do PT. O PT só se preocupa com o PT. E isso favoreceu a eleição de Bolsonaro. Os petistas não gostam de ouvir isso, né? Eu me sinto muito à vontade, porque eu sou muito mais esquerda do que qualquer um desses petistas. Fui a vida inteira. Então, os bolsonaristas me chamam de esquerdopata, até porque eles não sabem o que é esquerda e nem o que é uma esquerdopatia, né? Então, eles não sabem o que estão falando, né? Ser esquerda não é defender liberalismo, é defender, em primeiro lugar, o bem-estar social.
E é graças à esquerda que o SUS, tão combatido por muitos, é quem está segurando a onda dessa pandemia no país. É o SUS, porque o povo depende do SUS. Poucos são aqueles que têm plano de saúde nesse país. E o SUS é fruto de um Estado social democrático, um Estado de bem-estar social criado pela Constituição de 88, uma Constituição de esquerda. Tá certo? No liberalismo proposto por Paulo Guedes, é a mesma coisa dos Estados Unidos, é cada um por si, o diabo por todos. Tem dinheiro, paga o hospital, não tem, morra. Mas esses imbecis, eles não conseguem enxergar o óbvio. O SUS não é bom? Não, não é bom. Podia ser melhor? Podia ser muito melhor. Agora, ruim com ele, pior sem ele. Se nós não tivéssemos o SUS, se nós fôssemos como os Estados Unidos da América, onde não existe um programa de saúde coletivo, universal, que atenda a todos os cidadãos, nós já estaríamos aqui com mais de 1 milhão de pessoas mortas. Queridos, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, agradecendo mais uma vez a atenção e o carinho. Estou à disposição para eventuais perguntas. Quero pedir à Isa, que muito gentilmente gravou a aula, que ainda gentilmente coloque a gravação lá no YouTube e me mande a URL para que eu possa colocar na plataforma Moodle. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Fiquem à vontade, o espaço é democrático. Bom, não tendo, então, me despeço de vocês, desejo um bom resto de semana, um bom fim de semana. Eu, hoje, começarei a trabalhar já nas provas, né, que vai ser o mesmo modelo de prova da unidade passada, mesmo formato, 1 hora de prova, só pode marcar a questão uma única vez, não tem como corrigir, tá certo? A prova será aberta 8h15 da manhã, fechada 9h45 da manhã, no horário estabelecido da aula, tudo direitinho, tá bom? Espero vocês na próxima semana, com perguntas, com anotações aí, para me questionar, para a gente tirar as dúvidas e conversarmos também ainda sobre essa questão institucional do país, se houve algum avanço nessa investigação, etc. Conversar também sobre as eleições de 2020, se elas acontecerão na data marcada, etc, etc. Sim, para a prova da segunda unidade, todo o assunto da segunda unidade, todo ele, o assunto que foi visto na segunda unidade, cairá na prova, e também partidos políticos, que caiu na primeira unidade, também vai cair na segunda unidade. Então, recapitulando, para a prova, partidos políticos, lei das eleições, impugnação a registro de candidatura, recurso contra diplomação, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, já falei, não é? Falei não? Falei. Se não falei, está falado. Propaganda eleitoral, direito de resposta. Faltou alguma coisa? Eu acho que não, né? Acho que está tudo aí. Serão esses assuntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Obrigada, professor, pela aula. Tchau.